boa noite a você que acompanha essa programação aqui no Facebook do Em Pauta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se preocupe que hoje o Emanuel não está alegre como de costume. Muitas informações, tem muita coisa, a gente inclusive começou o programa hoje atrasado, devido a esta simpatia gorda que fala com vocês, ter participado de uma consulta médica, isso atrasou meu dia. Então, agora eu vou ter que acelerar para conseguir cumprir tudo à risca, mas vamos esperar que dê tudo certo, que a internet não falhe e que principalmente a gente desenvolva um bom Em Pauta. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando pela primeira vez, você que já está acostumado com essa programação, você sabe, terças e sextas, 9 da noite aqui no Facebook, nós estamos trazendo informações, curiosidades, dica para gato e cachorro, mandamos um abraço no Metade de Bagé, enfim, aliás, não só para Bagé, né? Metade de Bagé e ainda mais o pessoal que está aí fora e que acompanha a programação do Em Pauta, que nem a dona Regina Paz esses dias, que nós mandamos um abraço lá para Jataí, interior de Goiás. Hoje, 14 de maio, hoje é o dia do PX, também, tem do Rádio Amador. Hoje também é o dia do segurado, bem agora que se discute a reforma da Previdência, agora tem o dia do segurado, que é hoje. Então, você que é segurado, segure firme. O oferecimento deste programa é da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé, lembrando que realiza a vacinação contra a gripe no público-alvo até o próximo dia 29 de maio, sempre às segundas e quartas-feiras, das 5 da tarde às 7h30 da noite, um horário especial que a Associação dos Aposentados atende não apenas aos seus sócios, ao seu público-alvo, que são idosos, como também ao público-alvo que necessita da vacina. Aliás, vale destacar, viu? Tem uma campanha intensa agora para novos sócios durante este mês de maio. R$50 a joia, te proporciona desconto em médicos especialistas, convênios com laboratórios e uma série de serviços. Tem consulta médica, tem consulta com dentista, tem cardiologia do valor ultra acessível de 50 pila consulta. Não se consegue 50 pila consulta com absolutamente ninguém em Bagé, a não ser na Associação dos Aposentados, consulta um cardiologista, R$50, associe-se. Monsenhor Costab, 8393, fone 32414886. Mensagens de paz conosco na abertura dessa programação e hoje nós trazemos o seguinte: tenha bom ânimo e coragem, você vencerá todas as dificuldades. A vida apresenta os problemas difíceis, mas a dificuldade superada é problema resolvido. Jamais desanime. Você há de vencer detalhadamente todos os problemas que se apresentarem. Se o problema for complexo, divida-o em partes e vença cada uma delas separadamente. Mas não desanime jamais. Também conosco o apoio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, mandando um abraço à reverenda Ana Maria, o reverendo Rodimar Pinto Lopes. Lembrando que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé está representada na Matriz do Crucificado, na Marechal Floriano, 1065, na Paróquia da Crucifixão, na Rua Barão do Itaqui, pertinho da rodoviária, e também nas capelas de São Felipe, São Marcos e São Lucas. Vamos à previsão do tempo. Depois da chuva dos últimos dias, o sol retorna na região. Além da presença do astro-rei, pelo menos a semana, os institutos de meteorologia prevêem um aumento gradual da temperatura. Depois daquele friaco, aliás, agora de tardezinha, estava levantando um ventinho gelado. Mas se prepare que a partir de amanhã isso já começa a mudar. As mínimas começam a subir, ficando na sexta-feira, para ser mais preciso, ao redor de 12 a 14 graus. Melhor dos 9 que nós já tivemos hoje aqui em Bagé. As máximas, que nos 2 últimos dias não passaram dos 16 graus, ultrapassam a barreira dos 20 graus, podendo na sexta-feira chegar até 24. Você pode anotar, estou agora de moletom. Provavelmente eu estarei aqui na sexta-feira na live de manga curta. E assim vamos levando a vida nesta região da campanha. Após as chuvas, os níveis das barragens estão satisfatórios. De acordo com o DAEB, a Sangarrás está 2,70 metros abaixo do normal, mas o Piraí se recuperou bem, está com uma defasagem de 80 centímetros. O total de chuvas no mês de maio já ultrapassa 60 milímetros.
Então essas são as informações que nós temos a respeito do tempo e da temperatura. A sessão do abraço de hoje está mais curtinha, tá? Até eu vou falar uma coisa aqui, não é segredo, não é demérito, não é nada. A gente espera a participação de vocês, que vocês curtam, compartilhem, troquem informações conosco, enfim, mandem suas mensagens. Mas agora, por exemplo, na última sexta-feira é óbvio, vão ter véspera de Dia das Mães, o pessoal, muita gente pegou a estrada, né? Obviamente, então o Emanuel vai pegar a estrada para ver a mãe, óbvio, foi pegar a estrada para ver a mãe, deixou o Emanuel de lado. Mesmo assim, a gente ainda tem muito abraço para mandar. Confesso que hoje não tive tempo, eu vi, inclusive, que havia pessoas que não estão habituadas a participar das nossas lives, a comentar os nossos vídeos, a enviar a sua curtida tradicional. Eu percebi que hoje tinha nomes novos, mas confesso que hoje os afazeres profissionais me levaram um grande tempo. Eu ainda tive que consultar, porque eu detesto consultar, sou bem honesto, detesto consultar. O negócio de consultar não é pra mim. Tá? Então, aí eu perdi 3 horas do meu dia nisso. Então, hoje eu não consegui pegar o nome de todo mundo. Mas para quem eu peguei, vai aqui um abraço. Para o João Emílio e para a Sandra Mara, para a Michele Leite, para o seu Clóvis Rosa, para a professora Oristela Jardim Pérez, para o Robson Bessa, para o Alisson Antunes, para a Ana Beatriz Cabral Rickenbrick, para o Flávio Dutra, para o Carlos Palomec, para o Ildefonso Flores, para a Neiva Nunes Lemos, para a Carmen Regina Fara, para o Paulo Milano, para a Carmen Burgo, para o Luiz Mauro Pereira e para o Jesse Cardoso Costa. Além destes, todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, estão acompanhando os vídeos, mesmo que meio que atrasado, o pessoal não está vendo na live, mas sintam-se todos abraçados. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estarem acompanhando esta programação do Em Pauta. Aliás, mais uma vez também eu vou destacar, aos pouquinhos a nossa quantidade de público curtindo a página vai aumentando. Nós já estamos a quase 2.250 internautas acompanhando o Em Pauta e mais de 2.250 seguindo as informações que nós publicamos diariamente no Em Pauta. Então, a todos, meu muito obrigado. Curta a nossa página, compartilhe nossos vídeos nos grupos. Tem pessoal que está compartilhando nos grupos de Facebook a nossa live. Então, muito obrigado a todos vocês, porque na verdade eu não tinha ideia de pedir isso. É a primeira vez que eu estou pedindo. Então, quem quiser achar interessante, coisa e tal, porque é uma programação diferenciada, e realmente o é, pode compartilhar, não tem problema nenhum. Mandar um grande abraço ao meu amigo Paulo Moura, lá do site Bagé, portal Bagé 24 Horas. A gente está sempre trocando uma figurinha, coisa e tal coisa. Até o Paulinho pegou emprestado no meu dia matéria da gasolina, que nós vamos apresentar aqui, que Bagé vai participar do dia de redução de impostos, dia 30 de maio. Daqui a pouco a gente vai trazer informação. O Paulinho usou o Bagé 24 Horas, não tem problema. Aqui a gente trabalha em parceria. Tá? Então, mesma coisa da história da vaca, que eu entrei em contato com o Paulinho, pedi, o Paulinho também pegou, não tem problema nenhum. A gente faz esse trabalho de parceria. Você quer seguir o Bagé 24 Horas? Eu sigo. Siga também. Assim como o pessoal do Bagé 24 Horas quiser seguir o Paulo, também será um prazer. E assim a gente vai trocando as informações e principalmente informando ao internauta. Esse é o nosso objetivo, trazer informações ao internauta. O que mais que eu ia dizer para vocês aqui? Já vamos de imediato com as informações daquilo que a gente colocou na chamada no Facebook. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios do glorioso caqui para a saúde. Abundante no outono, o caqui promove benefícios para a saúde, além de ser extremamente saboroso. Eu acho meio enjoativo, mas de vez em quando como caqui. Este poderoso antioxidante que combate os radicais livres é rico em vitaminas E, A e do complexo B, oferecendo ainda cálcio, ferro e proteína. Ajuda também na dieta por causa da baixa quantidade de calorias. Isso eu não sabia, achei até que era mais gordo caqui. A vitamina C encontrada na fruta ajuda a fortalecer o organismo, protegendo o corpo contra infecções. Já a vitamina E é responsável por cuidar do coração. Com sua ação antioxidante, previne contra as doenças cardiovasculares. Aliás, eu conheci um senhor, olha a coincidência agora falando aqui, conheci um senhor que ele consumia caqui após ter sobrevivido a um infarto. E agora, notícia que nós estamos trazendo aqui, vai ao encontro do senhor, vai fazer quase 20 anos que ele faleceu,
mas morreu por outra coisa que não fosse coração. Porque o caqui, ele dizia, olha, vou... E na época do outono, então, meu avô tinha caquizeiro, e aí ele ia lá para pegar caqui e consumia, realmente levava, saía com uma sacola de caqui. E volta e meia aparecia, meu avô dava para ele, enfim. Mas era bem... Agora fui falando aqui, fui me lembrar. As vitaminas do complexo B do caqui desenvolvem um papel importante na saúde do sistema nervoso e circulatório. Doenças causadas pelo envelhecimento também são combatidas. Outro benefício, o licopeno encontrado no caqui, a mesma coisa que tem no tomate, fortalece o sistema imunológico, prevenindo doenças até mesmo como câncer. O beta-caroteno, por sua vez, evita a formação dos radicais livres. Preocupado com a estética? Então não deixe de consumir o caqui. A fruta mantém a saúde do cabelo. Olha aí, José. Combate o enfraquecimento do cabelo. Ainda o envelhecimento precoce. Por fim, as fibras encontradas contribuem para o bom funcionamento do nosso glorioso intestino. Aí, portanto, a importância do caqui. Aproveite que é outono. E olha, por favor, não se esbalde, né? Tudo aquilo que é em excesso faz mal. Mas pode consumir um caquizinho de vez em quando, que é uma fruta bem gostosa. Como eu digo, eu não como muito porque eu acho, de repente, que vira enjoativo. Mas eu me lembro que tinha o caqui vermelho, o caqui laranja e o caqui chocolate. Essas eram as 3 variedades de caqui que havia na chacrinha do meu avô. Então, posso garantir que vale a pena. E não é difícil de achar. Jamaicano recebe prêmio da loteria com máscara do pânico, para não ser identificado. Aliás, falando nisso, manchete do dia, a gente já vai adiantando algumas aqui. Hoje apareceu o ganhador dos 279 milhões da Mega Sena. Ele é de Pernambuco. Apareceu e ó, você mandou. Também, né? Um vencedor da loteria da Jamaica foi receber o seu prêmio com a máscara do filme de terror Pânico para não ser identificado. Agora, olha a história curiosa. O homem, que afirmou se chamar A. Campbell, ganhou o equivalente a 4 milhões e 300 mil. Imagina ser o cara da Mega Sena. De Jason, né, do Sexta-feira 13. Ele levou 54 dias para ir pegar o prêmio. E agora é que vem a curiosidade. A lei jamaicana obriga os vencedores de loteria a receber o cheque em uma cerimônia pública como forma de prestação de contas que o governo bolsou o dinheiro. Não está aqui na matéria, mas é exatamente por isso. Mas muitos acabam utilizando máscaras na cerimônia para evitar que o público os identifique, evitando risco de assaltos, sequestros ou de parentes chatos que vão lá pedir dinheiro que nunca apareceu. Campbell disse que pretende comprar uma casa com o dinheiro do prêmio. Pena que eu não tenho imagem aqui, porque é cômico, né? O pessoal visivelmente constrangido da equivalente à Caixa Federal lá da Jamaica, e o cidadão com aquela máscara do pânico lá, com a boca aberta. Sensacional a foto, gente. Se vocês puderem, procurem, porque vale a pena olhar. Tá? Bom, manchetes do dia. De imediato, tem muitas delongas aqui. Uma preocupação desta reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo federal, na verdade atinge 5 estados. 5. Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Por quê? Porque estes estados têm o piso mínimo regional de salários. Atualmente, quem tem a carteira assinada e recebe 2 salários mínimos, ou seja, cerca de R$ 1.900 por mês, tem direito ao abono salarial, chamado 14º salário, no valor do salário mínimo, R$ 998. Entretanto, a proposta de reforma da Previdência altera um critério da renda mensal. Esse critério deixa de ser de 2 e passa para 1 salário mínimo. Pois nesses 5 estados, repetindo, São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que acontece? O chamado piso regional de salários é mais alto que o salário mínimo. Você entendeu? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul,
o piso mínimo, que seria votado hoje, inclusive não foi votado, nós vamos trazer isso aqui daqui a pouquinho. Mas em São Paulo, é 1.200 e alguma coisa. O salário mínimo nacional, R$ 998. E aí o que acontece? Praticamente todos os trabalhadores destes 5 estados que têm o piso mínimo regional como referência mínima de remuneração ficariam fora e não teriam direito ao abono do PIS. Inclusive você que está nos acompanhando nesse momento, e você é um salário mínimo, você corre esse risco. Se ultrapassar R$ 998, você está fora do PIS. Isso vai dar muita confusão. Bom, alertado sobre o risco de encerramento do benefício nessas áreas, tanto deputados da região sul quanto da região sudeste preparam emendas na tentativa de evitar mudanças nos parâmetros para garantir o abono. Para isso, alguns articulam a derrubada da parte da reforma da Previdência que afetaria as regras do abono salarial. E aí vem outro choque. Grande parte dos partidos da base do governo quer que seja votado em bloco. A reforma da Previdência seja votada em bloco. Ou seja, vai tudo de roldão. E agora, além da oposição, alguns partidos da base, alguns querem essa novidade, que seja votada por etapas. Para quê? Para que esse tipo de circunstância não seja aprovado. Vamos aguardar, vamos ver se haverá desdobramentos desse assunto, mas é uma das manchetes do dia e olha, é uma preocupação muito grande, porque trabalhadores, só faltava ter Minas aí no meio, né? Porque São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, toda essa classe de trabalhadores que existe não teria direito ao abono do PIS. Por quê? Porque aqui tem o piso mínimo regional de salário. Eu vou contar a história aqui, mas foi no tempo do Fernando Henrique. Eu lembro quando o governador Olívio Dutra assumiu aqui no Rio Grande do Sul. E em São Paulo, quem é que era? Não consigo me lembrar agora. Que adotaram a questão do piso regional, queriam que subisse o valor do mínimo nacional. E aí o Fernando Henrique, que de burro não tinha nada, disse, tá, é o seguinte, nós não temos condições de aumentar o salário nacional, mas a gente faz uma lei e autoriza vocês, nos estados de vocês, a aumentarem o piso mínimo regional. E aí vocês pagam o salário que vocês quiserem. Ou seja, tirou da reta e botou os estados na estaca. Deu no que deu. Isso faz 21 anos, se minha memória não está muito frágil. Aliás, deve estar fazendo 20, porque aquele foi em 99. O Olívio se elegeu em 98, ele assumiu em 99. Faz 20 anos isso. E agora, corre-se esse risco. Falando em piso regional, nesta quarta-feira, aliás, amanhã, quarta-feira, a Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública com representantes do lado empresarial e de sindicatos. O objetivo é debater o percentual de reajuste do piso mínimo regional de salários. A proposta inicial do governo do estado era que o reajuste fosse de 3,4%, referente à inflação de 2018, com base no INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Entretanto, o projeto deveria ser votado hoje, dia 14. Mas por solicitação do Partido Novo, os deputados, líderes partidários, decidiram não realizar a votação. O líder do Novo, o deputado Fábio Osterman, que inclusive esteve por Bagé aqui há poucos dias, sustentou que a proposta não passou por comissões antes de ir a plenário e que faltou discussão na matéria. Então, por causa disso, o pessoal resolveu agendar uma audiência pública para amanhã, vão debater e aí, provavelmente, na semana que vem, o projeto de reajuste do piso mínimo regional do Rio Grande do Sul, que atualmente o mínimo é 1.237,15, tá? Passaria para 1.367,81. Provavelmente na semana que vem esse projeto vai à votação. Também vamos destacar aqui uma informação do mundo artístico, que a atriz Cláudia Rodrigues, muito conhecida, ela era a diarista daquele seriado da Rede Globo, trabalhou no Zorra Total, Sai de Baixo, enfim. A Cláudia Rodrigues foi ao velório do Lúcio Mauro. Isso passou até despercebido, né, pela grande imprensa, mas a Cláudia Rodrigues ela sofre de esclerose múltipla
Ela esteve internada por 2 meses em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Está realizando fisioterapia. Ela já está em cadeira de rodas. Mas, devido à amizade que tinha, e até a gratidão profissional, ela expressou isso na sua conta no Instagram, ela fez questão de se despedir do Lúcio Mauro, que faleceu agora no domingo aos 92 anos. Então, trazemos esse registro por curiosidade, até porque, enfim, né, a situação triste da Cláudia Rodrigues, uma grande atriz, grande comediante, que passou por um perrengue de saúde, né, ou passa ainda. Está fazendo fisioterapia no sentido de tentar recuperar os movimentos. Conseguiu, inclusive, dar alguns passos, pelas informações que eu obtive, do jornal O Extra, que é de onde eu consegui captar essa informação. Conseguiu dar alguns passos no velório, que nem isso ela estava conseguindo. Então, pelo menos, já é um bom indício. Está fazendo tratamento experimental com células-tronco, também nos Estados Unidos. Enfim, está lutando pela vida. E a gente torce aí para que a Cláudia um dia possa retornar à sua atividade de fazer comédia. Claro, né? Imagina, um drama desse para alguém que está acostumado a fazer comédia. Mas, enfim, como eu digo, passou despercebido. Mas o Jornal Extra foi lá, registrou o momento que ela foi, e aí a gente traz essa matéria para que você também fique informado. Eu sei que tem muita gente que acompanhava esse seriado da Diarista, que cá para nós é um dos melhores seriados de comédia da Globo. Né? Vamos e venhamos, é um dos melhores. Tinha a Diarista e a Solineusa. A Solineusa que é a Dira Paz, que hoje faz sucesso lá em tudo que é novela. Bom, outra novidade que nós vamos trazer aqui, com exclusividade. Frigoríficos uruguaios começaram a gestionar há algum tempo a possibilidade da certificação sanitária pelo Ministério da Agricultura deles, que se chama Ministério da Ganaderia, que é a criação de gado, agricultura e pesca. Por quê? O pessoal quer importar gado em pé do Brasil. Assim como já há alguns anos virou novidade, o pessoal exportar gado em pé do Brasil para o Oriente Médio, e agora recentemente para a China, para o Oriente mesmo, né? China e Japão, o pessoal do Uruguai quer garantir por certificação sanitária a importação, o direito de importar gado em pé do Brasil. Segundo o jornal El Observador, que divulgou uma matéria sobre isso, é devido ao aumento do preço do gado no Uruguai, causado pelo baixo estoque de novilhos e pela demanda de carne bovina vinda da China, que aumentou. Vocês entenderam? Em resumo, o pessoal do Uruguai quer levar o gado daqui que é mais barato, leva para o Uruguai, leva o gado em pé. Vai lá, mata no Uruguai, manda para a China, ganha dinheiro com isso. O resumo da ópera é esse. É isso que eles querem fazer. Para o produtor, um ótimo negócio. Para os frigoríficos, creio que não. Pelo mínimo, para o conhecimento que eu tenho de economia, isso não é bom. Agora, pode acontecer nos próximos dias? Pode. Eles estão tentando essa certificação sanitária. Se isso ocorrer, vai dar produtor ganhando dinheiro aqui no Brasil, que vão vender para o Uruguai, obviamente, vou comprar para eles, vai valer mais a pena. Mas os frigoríficos daqui que já passam por uma dificuldade de matéria-prima, vão ter mais. E os frigoríficos do Uruguai, que hoje o pessoal não consegue aproveitar o gado do Uruguai porque é muito caro, vão utilizar o gado do Brasil. Esse é o objetivo. Bom, não é uma notícia do dia, mas eu vou trazer aqui porque é a notícia da semana. Tá? Já está em vigor a lei que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir a reeleição de conselheiros tutelares para vários mandatos. Antes da nova lei, o Estatuto permitia apenas uma recondução. A medida foi aprovada por unanimidade no Senado em abril e a novidade da semana é que agora foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. São 5 os conselheiros escolhidos pela população por meio de eleição com mandato de 4 anos. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Há algumas semanas nós destacamos que as eleições para o Conselho Tutelar
tiveram o edital publicado, serão realizadas dia 6 de outubro, edital publicado pelo CONDICA, que é quem realiza o processo de escolha. Entretanto, algumas candidaturas dos atuais conselheiros, com base na legislação anterior, haviam sido impugnadas. Ou não impugnadas, na verdade, não homologadas. Esse seria o termo correto. O que pode acontecer agora? Não sei. Porque existem duas situações. A primeira foi a data de publicação do edital, que fazia vigir a lei anterior. Eu sei que tem um princípio judicial, da princípio da anterioridade, né? Que a lei só pode retroagir para beneficiar o réu. Nesse caso não há réu. Mas aí os conselheiros poderiam concorrer porque estão baseados na lei nova. Minha dúvida jurídica é se a legislação nova invalida a legislação velha. Porque se invalidar a legislação velha, na verdade todo o processo em tese teria que ser feito de novo. Então é isso que eu estou dizendo. Pode dar alguma confusão. A matéria saiu no jornal, saiu na coluna de política. Eu estou trazendo aqui para a coluna de geral, falando em imprensa escrita, porque é onde deveria estar. Aqui não é nenhuma crítica aos dois jornais locais, tá? O Minuano e o Folha do Sul que fizeram a matéria sobre isso. Mas que deveria, dentro dessas circunstâncias, ter feito uma matéria sobre isso, deveria. É fato. Poderia, não deveria, poderia ter explorado junto ao CONDICA como é que fica. Porque o edital saiu o edital de convocação das eleições, saiu o edital dos candidatos homologados, nós apresentamos aqui, inclusive, a relação dos homologados, e saiu dos impugnados. Nós não divulgamos aqui justamente para não constranger, né? Só que agora mudou a lei. E aí, como é que fica? Então, creio que em breve deverá ter um esclarecimento por parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre esse assunto. É claro, peguei hoje essa informação. Eu assino um boletim de notícias produzido por uma agência aqui do Rio Grande do Sul, boletim matinal é o nome, que traz todos esses detalhes. E aí hoje no matinal tinha essa matéria. Eu já havia observado no Folha do Sul e no Minuano. Confesso que só li a manchete, não deu tempo de ler, porque meu tempo ultimamente anda escasso. Mas hoje, por isso que eu trouxe essa informação aqui, porque pode dar um outro panorama para a eleição do Conselho Tutelar em Bagé. Aliás, pode não, deve dar. O que vai acontecer? Bom, aí eu já não sei. Vamos esperar que, com o passar dos dias, se tenha alguma informação. Até eu vou dizer aqui, há pouco tempo atrás eu convidei o Damar, presidente do CONDICA, para participar de um bate-papo aqui conosco. A Hilda até topou, coisa e tal, mas depois não fechou a agenda e a gente não conseguiu se encontrar e não conseguiu fazer entrevista. Agora, é claro, tem este episódio novo. E este me parece, além de um episódio novo, um episódio importante. O que vai acontecer? Se anula os editais, se mantém os editais, o pessoal que era conselheiro vai poder concorrer baseado na lei nova, não vai poder porque o edital ainda foi baseado na lei antiga. Enfim, vamos atrás de esclarecimentos. É isso que nós vamos fazer. Vamos tentar catar esta informação. Agora, vamos entrar no assunto principal do programa de hoje. RST 473. Tempinho da água. Enquanto isso, Emanuel, Vai dizendo aí, produção. alguns dos nossos amigos mandam abraços e a gente queria fazer esse registro. Então manda. Diz os nomes. Michael Veiga. Michael Veiga. Ah, Grande Michael, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Grande bombeiro, sabia? Dali Miller. Carlos Palonek, grande Toninho. Grande porcaria, mas agradeço o grande, tá? Não tem Luan problema. dos Santos, abraço meu amigo. Grande Luan. Luan que está envolvido na mobilização que vai ter amanhã, hein? Tem mobilização, uma série de entidades ligadas à educação em Bagé. O pessoal classificou na época Na verdade não é greve geral, né? Seria o dia de mobilização pela educação.
Eu sei que o Luan tá nessa equipe de mobilização aí. Até vou ver se eu consigo depois traçar um panorama de que entidades. Hoje teve inclusive em Bagé um abraço ao Instituto Federal Sul Rio Grandense Sul. Sei que houve, inclusive com muita gente. Mas não era assim, ó, 2 ou 3 fingindo que dão um abraço em volta de uma mesa. Era muita gente. Então, o pessoal fez até uma daquelas fotos que eu gosto para Facebook, uma foto panorâmica, para dar extensão da coisa. Olha, tinha gente. Tinha gente do IFSU. Quem mais aí, dona? Dona Lia Duarte Alves Paz, saudades, beijos meus e da mãe. Ah, Lia mãe e Lia filha, minhas amigas. E ainda disse que vai falar para a mãe dela consumir o caqui. Ah, que bom. A senhora vai fazer muito bem, dona Lia. Pode ter certeza. Vá por mim. Não sou médico, mas eu sou bom conselheiro. E o Marcelo Ribeiro. Abraço, meu amigo, na escuta enquanto atualizo o site. Tá bem, Marcelo. Já me recolhi para casa, mas não pude deixar coisas pendentes. Azar! Grande Marcelo Ribeiro, do portal Caderno 7 de São Gabriel. É o outro que a gente volta e meia tá trocando figurinha aqui. A gente tem uma relação muito boa com o pessoal. É bom a gente tocar nesse assunto. O pessoal tem uma ideia aqui em Bagé, e isso é uma coisa culturalmente, mas eu acho ruim, que, por exemplo, o pessoal das rádios, o fulano, o Emanuel trabalha numa rádio, a Josiane trabalha na outra rádio. Aí não se dão, não se falam. Gente, isso não existe. Isso não existe. Eu vou contar aqui porque não tem problema nenhum. Eu me recordo uma vez no episódio, eu trabalhava na Rádio Difusora, apresentava o Jornal da Manhã com o João Vicente. E caiu, deu um vendaval em Bagé, que arrastou tudo. A árvore da frente do cemitério caiu. Derrubou a torre da Rádio Cultura, que era lá na rua Narciso Sunhê. E o seu Vassionir, então, o gerente da cultura, ligou para o João Vicente e pediu: João, tu avisa para nós, por favor, que aconteceu isso, isso, isso. O João Vicente, na mesma hora, abriu o microfone e disse: ó, recebemos a ligação do seu Vassionir, gerente da Rádio Cultura, informando que a torre caiu. Não tem problema nenhum. Edgar Musa cansou de me dar entrevista no horário do Visão Geral. Enquanto o Visão Geral estava na Rádio Cultura, ele dava entrevista no Grande Jornal Difusora. A gente que é de rádio, agora estou me botando de rádio, embora não esteja falando do rádio, né? Mas a gente que é de rádio, a gente se dá super bem. O pessoal da TV, quando tinha TV nativa e RBS, o pessoal tinha sido colega. O pessoal acha que, olha, cada um tem que fazer o melhor, primeiro do seu trabalho, e segundo das diretrizes da emissora ao qual está vinculado. Agora, no momento disso, não pensa que vão se carnear por informação, que não vão. Aqui em Bagé não vão. O pessoal faz um mau juízo. A verdade é essa. É a mesma coisa nós nos portais. Eu me dou super bem com o Paulo Moura, me dou super bem com o Marcelo Ribeiro. Não conheço, mas admiro o trabalho do pessoal do Quert, portal de notícias de Dom Pedrito. Tá? Quem conhece, inclusive, Marcelo, que eu sei que gerencia o Quert. Minha irmã conhece ele. Eu não conheço pessoalmente. Mas faz um baita de um trabalho. Ninguém vai se carnear por causa disso, gente. Já deu. Isso aí é coisa de muitos anos atrás. É o tempo do Pitecântropos erectus ainda. Tá? Não é mais. O pessoal já está em pleno século XXI. Então a gente se respeita. Cada um faz o seu trabalho. E quando precisa, um ajuda o outro. É assim que funciona. Tá? Só fazendo esse parênteses, tem muita gente que coloca festival de besteira que assola o país, como escrevia o Stanislau Ponte Preta lá no final da década de 70. Festival de besteira que assola o país. Aliás, escreveram tanta besteira, né? Olha o que fizeram com o goleiro do Vasco agora, domingo, do Sidão. Vocês sabem como é que funcionou aquilo? Foi um site que incentivou a galera toda a votar no goleiro do Vasco, que tinha falhado bizonhamente. Gente, o goleiro, ele tinha perdido a mãe, e era dia das mães. Ele tinha perdido a mãe dele, e era dia das mães. Imagina a cabeça do cara. Aí os bonitos fazem lá uma brincadeira. Moral da história, ontem gravaram um vídeo e pediram desculpas publicamente pro Sidão, porque não sabiam do fato. E o cara foi de uma grandeza que vou te dizer, gente. Que abrindo um parêntese também, antes que eu entre no tema do Bagé Lab. Mas ele, por exemplo, ele podia ter destratado, podia ter xingado a repórter, um monte de coisa. Ele viu que a guria ficou tão errada,
tão errada que levou na boa. Não respondeu, aceitou na boa. Claro, não sorriu, pegou o troféu assim com toda a gentileza possível. Foi se manifestar 2 dias depois. E isso tem a ver sim. Se alguém diz, mas o que tem a ver? Tem a ver sim. O festival de besteira que assola o país e que toma conta da internet, do Facebook, do Instagram e do Raico Parque. Por isso que eu te digo, por que graças a Deus muita gente assiste o Em Pauta? Porque o trabalho aqui é sério. Se eu fosse o Muro das Lamentações, como muita gente faz, ia ter 200 para reclamar. Quero saber desses 200 que reclamam quantos prestam para fazer. Só isso que eu queria saber. Mas olha, não tira um. Espreme. É que nem tu fazer chá de sinacina. Tu vai conseguir, mas tu vai tirar o chá da sinacina. A sinacina não serve para absolutamente nada. O chá sai branco que nem água. E tu vai tomar e não vai te servir para absolutamente nada. É isso que tem alguns arautos de Facebook. Exatamente a mesma coisa. É o chá de sinacina. Bom, vamos falar da Bajalavas. E agora, eu expliquei para vocês, para quem acompanha na última live, hoje nós vamos apresentar uma coisa diferente. Vocês podem notar que a gente sempre coloca aqui o logotipo dos patrocinadores do programa, do apoiador, no caso, da apoiadora, que é a Igreja Episcopal. Já está acertado, eles sabem disso. Hoje eu vou retirar para mostrar algumas imagens para vocês, para poder fazer uma cronologia. Por quê? Tá? A situação da RST 473, Estrada Bajalavras, ela tem um resumo dos fatos. Tá? A obra estava naquele vai, não vai, anda, para. E em maio de 2013 foi encaminhada uma mensagem eletrônica ao Ministério Público Estadual da Promotoria de Dom Pedrito, noticiando possíveis irregularidades na obra de pavimentação da RSC 473. E agora é aqui que eu vou tentar achar. Tá? Vou ter que fazer uma transfusão, basicamente, para poder repassar a vocês. Deixa eu dar um pause aqui. E aqui eu vou conseguir chegar, até me virar aqui para facilitar a explicação para vocês, coisa de nunca. Ó, obra RST 473. E aqui começa o episódio, começam os episódios, né? Só queria saber por que não está abrindo. Agora abriu aqui, porque abriu para mim. Tá? Abriu na minha outra tela de trabalho aqui. Gente, e a situação é a seguinte. Na verdade, essa obra se transforma num epílogo. Né? Este que eu vou apresentar para vocês é o e-mail. Primeiro e-mail que foi encaminhado ao Daer. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, trocar a tela. Trabalho, é uma engenhoca meio que eu tenho que fazer aqui. Mas, acho que eu consigo. Vamos ver aqui. Não, infelizmente eu não estou conseguindo, gente. É uma pena. Eu tenho o material. Aqui, ó, consegui. Esse documento foi encaminhado pela nossa internauta Adriana Munhoz. A Adriana que me conseguiu esse material. Então hoje a gente está trazendo com exclusividade todo o procedimento que foi feito. No ano de 2012 foi anunciado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul o início da obra de asfaltamento da RSC 473, trecho Bajalavas do Sul. Obra essa aguardada há décadas pela população dos municípios. Conforme notícias divulgadas pela imprensa e constatações em loco, houve a licitação, a contratação da empresa responsável e o início das obras. Após a colocação de alguns bueiros, a obra foi paralisada ainda no ano de 2012. E seguiram-se meses de explicações evasivas e até contraditórias pelas autoridades públicas quanto aos motivos para a paralisação da obra.
Mais recentemente, em reportagem do jornal Folha do Sul, de 1º de maio de 2013, foi divulgado que o Dyer teria voltado a patrolar o trecho da RSC 473, que iria ser asfaltado, considerando que, em princípio, o contrato para o asfaltamento da estrada não foi rescindido. Não deixe de causar estranheza que o Dyer tenha retomado a manutenção da estrada em plena vigência de um contrato de asfaltamento. A síntese está aqui. Isso é que motivou a Adriana a acionar o Ministério Público no sentido de verificar possíveis irregularidades nesta obra da RSC 473. Aí nós temos outra etapa. A segunda etapa da obra é que, a partir desse e-mail, foi instaurado pela Promotoria de Dom Pedrito um procedimento preparatório para a apuração dos fatos. No curso desse procedimento preparatório, foram colhidos dados, obviamente, junto ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER. Em julho de 2015, o procedimento preparatório foi convertido em inquérito civil. Agora, nós vamos passar para vocês as informações repassadas pelo DAER. Aqui está a primeira. Já estou colocando aqui. Abrindo o arquivo. Maximizando. Ó. Tendo em vista... Eu adoro isso daqui. Não perguntar novamente. Tendo em vista o que precede o contrato da empreiteira para estar assinado por esse departamento para a execução do serviço de terraplanagem, drenagem, obras de arte correntes, pavimentação asfáltica e obras complementares na rodovia RST 473, trecho Torquato Severo Bagé, extensão de 22,716 km, ou seja, 22 km e 706 metros. Expedimos o presente ofício como ordem de paralisação dos serviços contratados. Isto datado, deixa eu pegar a data aqui, direitinho, bonitinho, comanda o figurino. Tá? Ó. 25 de fevereiro de 2015. Tá? Este é o primeiro documento do DAER. Agora nós vamos para o outro documento. Outra informação. Aliás, isso não foi documento, isso foi informação que o DAER passou confirmando a paralisação da obra. Nós temos a outra informação. Vamos ver que a Adriana nos municiou o passo a passo que aconteceu. Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos através do presente encaminhar as informações prestadas ao setor competente, conforme requerido no ofício patativo referente ao inquérito civil. Isso, a promotoria, o DAER informando a promotoria dos procedimentos. Tá? Ó. Então, esta data aqui, 25 de agosto de 2016. Só aí já passou um aninho. Vamos para o terceiro documento. Terceira informação do DAER. Aliás, eu vou pegar todos os materiais aqui para facilitar a vida. E aí fica mais fácil de transmitir essa informação e passar aos nossos internautas aqui. Terceira informação que foi para o departamento, ou prestada pelo Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens. Vocês podem notar aqui, ó, o timbre, o protocolo, a assinatura, tá tudo com cabeça, tronco e membros, como eu costumo dizer, ó, informando ao promotor da Justiça do Patrimônio Público de Porto Alegre, tá? Porque nesse meio tempo houve também um detalhe. E isso até é bom a gente explicar aqui. Não repare que a gente tem que fazer essa situação aqui. Foram colhidas informações com o DAER
e obtida cópia do contrato administrativo. Entre as informações do DAER consta essa ordem de paralisação oficial da obra em fevereiro de 2015 e informações que evidenciam que, na verdade, nunca houve recursos regularmente orçados para a obra. Vou repetir. Entre as informações do DAER consta a ordem de paralisação oficial da obra, fevereiro de 2015, que nós já apresentamos, e informações que evidenciam que, em verdade, nunca houve recursos regularmente orçados para a obra. O governo do Estado mandou fazer a obra e não tinha recurso, não tinha dote orçamentário. Acreditem se vocês puderem. Seguimos aqui. Tá? Em atenção ao seu ofício, encaminhamos em anexo a informação prestada pelo setor técnico competente do DAER, a qual esclarece as indagações a respeito do convênio. Convênio esse que foi feito para a retomada da obra. Tá? Então, coisa realmente que não é fácil. Na verdade, tem que trocar de página aqui, né? E aí, como é que eu faço para trocar? O problema é que não está descendo. Aqui, ó. Agora foi. Isso aqui tá... É que tu arrastou. não, percebi. Aqui, complicadinho. Velho. Deixa eu abrir de novo o PDF. Tá meio complicadinho, mas creio que seja passível o entendimento, né? Porque o que acontece aqui é brincadeira, tio. Realmente é. Chega na reguinha aí em cima, puxa. E que arrasta. Nada de baixo. Mais por baixo. Tá difícil aqui. É que isso aqui arrasta por algum tempo. Eu não consigo. A internet é uma maravilha. O brabo é que meu notebook não tem leitor de PDF. E por não ter leitor de PDF, eu acabo me ralando. Vamos ver se eu consigo aqui. Agora foi. Obras de pavimentação da RCC 473. Contrato Sultepa, 22,7 km, valor do contrato R$ 20.721.418,08. Saldo do contrato R$ 19.270.607,04. Ordem do início, 10 de agosto de 2012. Foi licitada em 1998, através do processo número tal, a pavimentação de aproximadamente 22 km do referido trecho, indo da BR-293 até Torquato Severo. Licitação vencida pela empresa Sultepa. A obra foi repactuada em 2013, aliás, em 2010. Na obra de pavimentação, não há nenhum trecho que possa ser considerado concluído. Temos intervenções de drenagem, ou seja, bueiros, terraplanagem em cerca de 5 km e macadame seco em 1 km 790 metros, a partir do entroncamento com a BR-293. Obra paralisada em 25 de fevereiro de 2015. Maiores informações sobre a paralisação devem ser obtidas junto ao Departamento de Informações, o DIR. Atualmente, a manutenção do trecho é feita pela 8ª SR de Bagé, que é do DAER, através do contrato de conserva e administração direta. Aqui, ó. Aqui a SAGE é a parte jurídica. Complementando as informações do superintendente regional, informamos que na atual gestão não houve a possibilidade de retomada na obra. Isso ainda é do tempo do governo Sartori. Isso é bom a gente deixar claro. Em virtude da insuficiência de recurso orçamentário. Com relação aos recursos alocados na época, em gestão anterior à atual, não temos condições de informar, mas é possível que eventual saldo de empenho tenha sido estornado, ou seja, se foi. Em resumo, o que diz aqui é que não há dinheiro hoje
orçado para continuar a obra. O resumo da ópera é esse. Na verdade, a população de Lavras, a população de Bagé e todo mundo que tem que pegar o transporte ou se dirigir até Lavras do Sul pela RS 473 tomou um engodo sem tamanho. Qualquer outra coisa que alguém disser para vocês, me desculpem. E aqui estão os documentos. É mentira. A pessoa foi enganado, foi ludibriado, foi explorado politicamente por N governos de N partidos. N governos de N partidos. Grande vantagem, grande verdade é, não houve um princípio de vontade política para fazer. Não houve um princípio de vontade política para continuar. Vamos fechar aqui. Maximizar mais uma vez. Queria saber o que eu fiz aqui. Consegui a proeza de diminuir o tamanho da coisa. Será que eu só abri guisa aqui? É um espetáculo. É uma maravilha que eu faço aqui. Fecha essa guia assim. Você fecha a guia de cima, eu fechei tudo. Tá. Bom, vamos continuar com a nossa trilogia, nossa linha do tempo aqui. Entre 31 de agosto de 2016 e 5 de abril de 2018, o inquérito civil não teve qualquer andamento. Zero. Após novas informações do DAER sobre a paralisação da obra, sem previsão de retomada, face à ausência de recursos, que a gente acabou de apresentar aqui, em setembro de 2018, a promotoria de Dom Pedrito declinou da competência para analisar o caso, em razão da obra, sob suspeito, envolver mais de um município. No caso, envolve Dom Pedrito e Bagé. E aí o pessoal pergunta, mas a estrada é Bagé-Lavras. O trecho asfaltado de 22,7 km compreende os municípios de Dom Pedrito, onde fica Torquato Severo, distrito, e Bagé. Lavras do Sul não participa. Não tem a ver. Só o pessoal foi enganado tanto quanto o pessoal de Torquato Severo. Que acharam que, agora vai. Na verdade, eu estou tentando me lembrar, são 3 etapas. A licitação original de 98 previa a obra em 3 etapas. Uma de 22,7, uma de 20 e a outra de 16 quilômetros, se eu não me engano. Eram 3 etapas esta obra. Aqui de cabeça eu não tenho os dados. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui mais uma coisa. Porque na promotoria de Porto Alegre foram coletados dados de sites públicos e novas informações foram, mais uma vez, solicitadas ao DAER. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Aqui tem a decisão de arquivamento, tem os recursos, coisa e tal, tal e coisa. Enfim. Eu não acho necessário isso daqui. No caso, a Adriana, que nos encaminhou essa documentação, ela foi... eu vou voltar um pouquinho aqui na linha do tempo. Promotoria de Porto Alegre foram coletados dados dos sites e depois solicitadas novas informações ao DAER. Em 11 de fevereiro deste ano, 2019, o promotor responsável concluiu pela inexistência de irregularidades, não sei de onde, mas ele concluiu, e promoveu o arquivamento do inquérito civil. E a gente tem inclusive essa cópia que foi remetida à Adriana, que tinha feito a solicitação para que esse trabalho fosse realizado. Quero ver se acho alguma coisa para maximizar ainda. Tá difícil esse troço. Clica lá em cima. Tá. Aplicar zoom. Deixa eu tentar aplicar um zoom aqui. Bom, melhorou um pouquinho. Mas eu não consigo tirar essa porcaria que ficou aqui. Naquela setinha lá em cima, ó, ao lado da nova aba, lá em cima. Aqui. Do outro lado. Do outro. Aí.
esta aqui, este é o expediente repetido à Adriana, que fez a solicitação para que houvesse um inquérito civil, a gente já apurasse se houve irregularidades na obra da RSC 473. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui direto. Destacando que não há razão para a instauração de procedimento investigatório, pois não se vislumbra irregularidade no cumprimento do contrato de pavimentação. Essa foi a argumentação básica do Ministério Público para não dar prosseguimento. O Dyer aduziu que nenhum trecho de pavimentação foi concluído, mas que foram realizadas intervenções de drenagem, terraplanagem e macadame seco. Processo de revestimento que consiste em uma mistura de pedras britadas, breu e areia, submetida a forte compressão em cerca de 5 km, a partir do entroncamento com a BR-293, sendo que a manutenção do trecho está sendo feita pela Superintendência Regional do Dyer, em Bagé, por meio de contrato de conserva e administração direta. Esse foi o argumento. Não havendo providência serem tomadas pelo Ministério Público, promove o arquivamento da presente notícia de fato, e aqui em cima ele coloca promotor responsável. Eventual equívoco de estimativa orçamentária e financeira poderia vir a configurar uma má gestão por não contemplar e prever a previsão de custos totais nos exercícios seguintes para a execução integrada da obra de pavimentação, mas não aponta a uma ilegalidade lato sensu considerada. O detalhe, com base nisso aqui, tá, tudo bem. Esse documento foi remetido pelo Dr. José Guilherme Giacomuzzi, promotor de justiça substituto da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Detalhe que a Adriana recebeu e não aceitou. Não aceitou os argumentos. E aí interpôs o recurso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar as imagens que comprovam que houve obra. Se houve obra, o que o promotor está dizendo aqui, me desculpe, mas pisou legal na bola, né? Pisou legal na bola. Claro que houve obra. É evidente que houve obra. E se houve obra é porque estava cumprindo o contrato. E se havia o contrato, era um contrato de pavimentação. Mas, tudo bem. Deixa eu fechar aqui. E ver o recurso. É importante a gente destacar também. Ó. Aqui, os dados da Adriana, coisa e tal. E este recurso é encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público. A Adriana faz uma descrição dos fatos que levaram à paralisação da obra. Inclusive, ela destaca aqui já na introdução, a partir de mensagem eletrônica do requerente, datada de 19 de maio de 2013, foi aberto pela Promotoria do Pedrito o inquérito civil para fins de investigação de possíveis irregularidades no cumprimento do contrato administrativo de pavimentação. E é óbvio que havia um contrato. Eu fiz matéria sobre isso. O secretário de Transportes na época, que foi assinado isso aqui, se chamava Beto Albuquerque. Eu estava lá, eu vi. Tem algumas coisas dessa estrutura administrativo-judiciária que eu acho complicado. Comentava agora há pouco, estava na minha consulta, comentava com a minha médica, que uma vez me pediram um exame, e aqui é um caso que dá mais ou menos para ir ao encontro desse daqui. Me pediram um exame, para vocês terem uma ideia, era a quantidade de hipoglicemias que era, eu teria, hipoglicemias são quedas de glicose, glicose no sangue, causadas por um tipo de insulina que me era aplicado. Onde eu não sabia isso? Eu comecei a procurar, comecei a pesquisar. Pesquisei. Sabe onde é que faziam isso, pessoal? Na NASA! Para se ter uma ideia, às vezes, as coisas que pedem pra gente e que a gente é obrigado a se sujeitar por absoluta falta de informação, por ignorância. Não é porque tu tem o, entre aspas, título de doutor, que tu não corre o risco de, às vezes, cometer um ato apedeuta, um ato ignorante. Obviamente que eu, dotado do mínimo de inteligência que eu tenho, porque eu sou uma criatura muito burra, mas o mínimo de inteligência eu tenho. E na época, o Dr. Robson de Souza, que era o defensor público da União, eu pedi para ele, tá, então faz o seguinte,
Tá aqui a prova. É só a NASA que faz isso. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos requerer ao juiz o encaminhamento com todas as despesas pagas para os Estados Unidos realizar o exame, para conseguir apresentar para ele em juízo. E o Robson fez. O Robson foi lá e fez exatamente aquilo que eu pedi. Nem preciso dizer que passou umas 2 semanas, vem o ofício do juiz solicitando 1000 desculpas porque desconhecia o fato. Aqui é a mesma coisa. A impressão que eu tenho é que o pessoal não quis meter a mão na cumbuca, a verdade é essa. É a impressão que me dá. Mas vou fechar o parêntese e vou seguir aqui, ó. O inquérito não foi instruído com cópias do processo administrativo nem do procedimento de licitação. Consta apenas cópia do contrato administrativo sem os anexos. Gente, o meu silêncio é a indignação do pessoal de Torquato Severo, de Lavras e de Bagé. E a indignação de quem tem que pegar esse bendito ônibus e atolar no meio da estrada. Pombas! Só o promotor lá de Porto Alegre não viu isso, já. Ó, com todo respeito, eu tenho todo respeito, eu não gosto de pessoalizar. Mas nesse caso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não sei se vai dar alguma coisa, e aqui é uma informação que eu tenho, tá? Informação de bastidor. Todo esse procedimento ele corre risco de prescrição, inclusive da obra. E aí é dinheiro público jogado fora. O que vai acontecer, não sei. Mas corre-se o risco de prescrição. E aí, como o Brasil é o país do faz de conta, do finge que eu fiscalizo, que eu finge que eu faço a obra, ainda bem que a Adriana não desistiu. Tá insistindo, tá cutucando. Agora que é um festival de anomalias, essa obra da Bagé Lavras aqui é impressionante. O contrato foi firmado em 23 de abril de 2012 com a construtora Sultepa. Objeto do contrato, execução de serviços de terraplanagem, drenagem, obras de arte, correntes, pavimentação asfáltica. Óbvio, se tem asfalto, tem que ter pavimentação. E obras complementares. Preço da contratação, patati patatá. O contrato reporta seu orçamento. Entre março de 2009, empenhado no valor de R$ 123.152,18. Prazo de conclusão fixado em 720 dias. 2 anos, resumindo. Para a licitação e contratação de obras pela administração pública, há várias exigências legais a serem previamente atendidas. E aí tem a parte da argumentação jurídica. Tá? Enfim. E aí, a Adriana vai encerrar esse expediente de recurso ao Conselho Superior do Ministério Público com o seguinte, vou ver se eu já pulo direto para esta parte. Ó. A lei de... há que se notar que a investigação não atentou para as questões que circundam o contrato administrativo em análise. A licitação e como se deu o aproveitamento do projeto e a atualização do preço. E a Adriana foi nevrálgica aqui. Verificação de todos os atos administrativos que precederam a contratação. Não foi requisitada a cópia do processo administrativo. Sanções administrativas que não foram aplicadas à empresa, apesar do atraso na execução da obra. Conferência entre os valores pagos e serviços executados e a destinação da garantia do contrato. Não tem nada. Não tem nada. A lei de licitações, a lei orçamentária e a lei de responsabilidade fiscal impõem várias obrigações ao agente público. Não é mais admissível que se contratem obras sem planejamento e sem garantias de pagamento das obrigações contratuais. Obras inacabadas geram prejuízos ao erário. Desrespeitados os princípios da administração pública, legalidade, moralidade e eficiência. Os agentes públicos devem ser responsabilizados. Isto posto, requer-se o provimento de recurso com vista a ser afastado o arquivamento, prosseguindo-se a investigação. Datada de 22 de fevereiro de 2019. Acho que aqui eu resumo bem a ópera. Uma circunstância dessas da Bagé Lavras que o pessoal ainda não desistiu,
mas que sabe-se que a coisa é complicada. Tá? Então, vamos ver agora o que vai acontecer, vamos ver o que vai dar, toda essa situação, enfim, porque ainda se aguarda a apreciação do recurso, e se for acolhido esse recurso, ele deve ser dado, deve ser dado prosseguimento às investigações. Então, essa é a mais recente novidade que temos sobre a história. Isso é uma novela. O contrato foi assinado em 98, tem 21 anos. Quanta gente já nasceu e já morreu nesse período? Tem 21 anos. Da estrada do asfaltamento da Bagé Lavras. Então, trazemos este episódio porque essa é a informação mais recente que se tem. E que, se não derem nada, esqueçam. Esqueça. Não vai sair esta obra. Aí sou eu que estou dizendo, como jornalista. Não vai sair esta obra. Que é uma pena. Para virar tema de campanha eleitoral foi uma beleza. Para dizer que esse fez, esse não fez, eu vou fazer. Aí esse está no governo, não faz. Para isso foi um espetáculo. Está aqui. O que vai acontecer? Só Deus sabe. Vamos ver o que o Conselho Superior do Ministério Público vai dizer a respeito disso. Né? Agora, que as provas que a Adriana juntou me parecem evidentes, me parece. Para encerrar, eu vou apresentar para vocês um pequeno relatório. Rápido relatório aqui, para comprovar essas imagens da obra, entre aspas, da Bagé Lavras. Ver se eu consigo aqui. Abre para mim aqui. Agora vamos colocar uma ordem aqui. Nossa, que dificuldade, cara. Agora vai dar. Atenção! Trecho em obras. Proibido ultrapassar. E não teve obra. Mesma foto. Proibido ultrapassar. Está bem aqui a placa. Não teve obra. Aqui, o empoeiramento. As valetas. Não teve obra. Fim das obras. Pare. Fim das obras. Que obras? Não teve obra. Portanto, não podia ter uma placa. Porque se não tem obra, como é que vai ter o fim da obra? Aqui, o trecho que estava sendo trabalhado e uma placa para destacar a curva que deveria ser feita. Ou seja, aqui é a estrada principal. Tá? Aqui é a estrada secundária, por onde o pessoal podia transitar enquanto a obra estivesse sendo realizada. Aqui é o trecho que o pessoal colocou uma espécie de cascalho aqui. Tá? Porque fazia parte desse trabalho, vocês podem notar. Está completamente diferente a estrada. Ó, tem uma brita ali por cima. Vocês podem notar também aqui, ó, as sinalizações. Foi feito o levantamento topográfico, sinalização. Essa brita aqui foi parar lá por quê? Qual é o motivo de parar a brita ali? Não? Se não houve obra, como é que todo esse material vai parar aí? Na recuperação? Então por que não botaram essa recuperação em todo o trecho? 22,7 quilômetros. Enfim, pessoal. Acho que aqui literalmente já deu o que tinha que dar.
que era para a gente falar a respeito da Bagé Lavras está falado. Cabe agora a quem de direito, primeiro, exercer o seu poder de cidadão e cobrar para que essa obra tenha pelo menos uma resposta. Pelo menos uma resposta convincente. Não uma coisa assim estapafúrdia. Segunda coisa, cobrar de quem de direito que acelere as informações, que se necessário julgue e que se necessário punha. Interessa quem foi. Interessa o partido. Na verdade, todos estão encalacrados até aqui no topete. Todos. Todo mundo que levantou bandeira para isso tem que responder. Na verdade, eu já teria que encerrar o programa, mas é claro, tem alguns assuntos aqui. Então eu vou ter que acelerar um pouquinho. Claro que eu não gosto de tocar nesse tipo de coisa assim desgastante, mas tão mal necessário. Olha, apareceu aqui um refrizinho. Acho que alguém percebeu que está me dando hipoglicemia. Eu falei tanto da hipoglicemia que eu acho que a produção percebeu e resolveu me dar uma vitaminada aqui. Vamos ao que interessa então. Bom, pessoal, ainda falando das notícias de Bagé, depois, claro, desse material todo que a gente trouxe, que mais uma vez eu vou agradecer a Adriana Munhoz por ter confiado na gente para nos passar e fazer esse desabafo, que aliás não é só dela, não. Como eu digo, é de uma comunidade regional inteira, tá? Então, obrigado, Adriana, muito obrigado. Obrigado ao Antônio também, seu esposo, que apareceu ali, inclusive, ele foi lá e as fotos são dele, esposo da Adriana, o Antônio. Muito obrigado por terem colaborado conosco, confiado na gente para a gente poder trazer esse tema à tona. E principalmente para destacar que não parou. A luta continua, literalmente. Parece bordão de sindicato lá dos anos 80, mas é verdade, a luta continua. E se ninguém fizer nada, para! E aí nunca mais. Fechei o assunto. A bagiense Márcia Eliane da Rosa Moraes, de 46 anos, faleceu em um acidente no quilômetro 275 da BR-290, perto da barragem do Capané, em Cachoeira do Sul, ontem. Ela estava com o marido, Emerson Luiz Madeira Barbosa, e com os filhos, Luan e Ingrid, de 18 e 22 anos, respectivamente. Além do genro, Lucas, de 25 anos. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal passadas ao portal GAS, que é do Grupo Gazeta, o Fiat Siena, conduzido pelo marido da Márcia, saiu da pista e se chocou contra uma árvore, até porque chovia no momento do acidente. Os 4 sobreviventes foram socorridos por ambulância do SAMU e do Corpo de Bombeiros, levados ao Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Segundo as informações, estariam em observação. A Márcia morava em São Leopoldo e, segundo informações dos amigos, retornava ao município do Vale dos Sinos. Depois de estar em Bagé por alguns dias, estava retornando para São Leopoldo, onde morava. O pai da Márcia, seu Valmocir, atuou durante muito tempo como ronda do DAE e do Centro Social Urbano. Essa Valmocir é bastante conhecido, inclusive tem ligações com a minha família. E é claro que a notícia, tragédia, enfim, deixou todo mundo consternado, todo mundo aborrecido aqui, nossos sentimentos, nossa solidariedade, nossa amizade também, nosso carinho para o seu Valmocir, para sua esposa, enfim, que deve estar passando por um momento muito difícil, mas é claro, a gente não pode deixar de divulgar os fatos. E a gente sabe que ele ali na região do Centro Social Urbano, devido ao trabalho que desenvolveu durante muitos anos, é largamente relacionado, entristeceu toda a comunidade de São Judas, Pedra Branca, Balança, enfim. Então, nossa solidariedade. O sepultamento aconteceu hoje, pela hora aconteceu até no cemitério José de Arimateia, as informações que a gente obteve. Então fica aí, lamentavelmente, esse registro. Seguindo aqui, hoje nós vamos tocar o programa até às 10h30, tá? Excepcionalmente hoje, começamos 10 minutos mais tarde, vamos estender mais 5. Dia 30 de maio vai ser realizada a campanha do Dia da Liberdade de Impostos no Rio Grande do Sul. Uma rede de postos adiantou
que vai participar da atividade vendendo o litro da gasolina a R$ 2,50. Entretanto, sob algumas condições. E Bagé vai participar deste Dia da Liberdade de Impostos. O posto vai vender gasolina a R$ 2,50 na Avenida Santa Tecla 3.350. De acordo com a coluna Acerto de Contas do site Gaúcha ZH, vai funcionar da seguinte forma. Vão distribuir 100 fichas. O pessoal pode abastecer 20 litros de gasolina a partir das 7 da manhã vão distribuir as fichas, tá? 7 horas o pessoal já pode pegar as fichas. Mas o abastecimento vai ser das 8 às 11h30 da manhã. Só gasolina comum, obviamente. Tá? E o pagamento só pode ser feito em dinheiro. Essa é uma notícia que nós trouxemos até com exclusividade, no Em Pauta. Já destacamos desde o último domingo. Então agora você já fica sabendo que dia 30 de maio tem um posto de gasolina que vai conseguir vender gasolina mais barata em Bagé. Mas atenção, 100 fichas, 20 litros de gasolina comum e pagamento só em dinheiro. Senão, não adianta. Tá? O julgamento do processo contra o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Augusto Lara, marcado para hoje no Tribunal Regional Eleitoral, foi suspenso. A decisão foi dada pela desembargadora Marilene Bonzanini. De acordo com a magistrada, a determinação para a retirada da pauta ocorre para que a defesa dos réus se manifeste em relação a áudios que foram anexados no processo. Conforme o site Gaúcha ZH, de acordo com o despacho, as partes devem ser intimadas para que, querendo, se manifestem acerca dos arquivos de mídia apresentados pelo Ministério Público Eleitoral no prazo de 5 dias. O texto pontua ainda que adote-se providências necessárias para assegurar o sigilo sobre os documentos. Ou seja, os áudios não vão vazar, pelo menos por enquanto. Até eu consultei um advogado amigo meu e disseram, olha, depois de findo o processo, os áudios podem ser tornados públicos. Agora, enquanto não houver uma sentença definitiva, dificilmente serão. Tá? Então, estou só informando aqui. Ah, cadê os áudios aqui? Apresentou, cadê o áudio? Não, o áudio não será apresentado. O áudio está sob segredo de justiça. E assim o será. Aí depende de saber também se o Ministério Público vai pedir para que o sigilo caia. Pode acontecer. Muito provavelmente, enquanto não houver uma sentença definitiva sobre o caso, não vai surgir isso. Bom, o texto pontua que adote-se providências necessárias para assegurar o sigilo sobre os documentos juntados aos autos do processo, assegurando a sua visualização aos investigados e seus procuradores. A ação movida pelo Ministério Público Eleitoral envolve também o irmão do parlamentar, que é o prefeito de Bagé, Edivaldo Lara. Ambos são réus por abuso de poder político, econômico e de autoridade na eleição de 2018. Respondem a uma ação da investigação judicial eleitoral por suposta coação de servidores e uso de máquina do município em favor da campanha do Luiz Augusto Lara. Em fevereiro, em resposta a pedido do site Gaúcha ZH, tanto Lara quanto Divaldo deram explicações similares para o processo. Destacou o Luiz Augusto Lara. Em função de interesses políticos locais, essa representação, apresentada inicialmente pelo PSOL ao Ministério Público Eleitoral, tenta construir um desgaste à minha trajetória. Tenho uma vida limpa, afirmou o deputado. As denúncias feitas ao Ministério Público Eleitoral têm origem no PSOL, partido político aliado ao PT, nossos adversários, que tudo tem feito para inviabilizar a administração do município de Bagé. Na representação apresentada pelo PSOL, metade dos itens não foi sequer considerado pelo Ministério Público Eleitoral, destacou o prefeito Edivaldo Lara nesta nota. Agora, é fato que, em breve, este julgamento deverá ser colocado em pauta. Ponto. Esta é a informação. Ainda existe o chamado decurso de prazo. Então, dentro desse prazo, é claro, nos próximos 5 dias não vai acontecer nada, mas depois a tendência é que o processo seja novamente levado à pauta. Bom, cheguei a anunciar aqui também a questão do fim do convênio do Núcleo de Proteção aos Animais da Prefeitura de Bagé, mas confesso que o assunto é muito extenso, já são 10h27, eu vou tentar resumir aqui em 1 minuto. Tá tendo uma polêmica, por quê? O convênio vai ser encerrado dia 30 de junho, já houve um anúncio que a prefeitura, o município, irá prestar os serviços
no sentido de, na verdade, o controle populacional de cães. Resumo, é isso que o município vai fazer. Vai assumir os encargos que até então eram feitos pelo Núcleo de Proteção dos Animais. O problema é que está dando racha via rede social. Por quê? Porque apoiadores do governo têm criticado o núcleo. E o núcleo, eu não digo que ele tem criticado o governo, mas ele tem também se mostrado bastante descontente com a forma pela qual a negociação se deu, que a prefeitura ofereceu um valor, o núcleo disse que aquele valor realmente não dava para manter o serviço, enfim. E ontem, a presidente do Núcleo Bagéense de Proteção dos Animais, a Patrícia Corradini, se manifestou no Facebook, porque integrantes do governo municipal teriam dito que a prefeitura ajuda o núcleo. A presidente enfatizou que o trabalho consiste em gerenciar gratuitamente um projeto de controle populacional criado pelo núcleo para auxiliar a prefeitura. E informou, inclusive, que o próprio núcleo colocou dinheiro para custear cerca de R$11 mil para conseguir dinheiro para medicação e ração para os animais que ficam no centro de atenção aos cães de rua. Também, é claro, para os procedimentos de castração que a gente sabe que acontece aqui em Bagé. Patrícia afirmou que os integrantes não podem contrair dívidas para gerenciar gratuitamente o que é da prefeitura, destacando que o núcleo vai seguir arrecadando recursos para ajudar os animais em um projeto particular. A prefeitura, até onde eu vi durante o dia de hoje, não se manifestou, não respondeu esta colocação, mas se sabe que será a dona Guiomar que vai controlar esse serviço hoje prestado pelo núcleo. A dona Guiomar, inclusive, foi presidente do próprio núcleo da Agência de Proteção dos Animais, e que a prefeitura garante ter condições de, com um valor menor do que o núcleo fazia, continuar o trabalho do controle populacional de cães e gatos. Então, em resumo, está acontecendo isso apenas porque está dando aquela guerra de versões, né? E aí, cada lado está colocando, expondo a sua versão a respeito dos fatos. Bom, é claro que eu também não posso deixar de destacar o fato ontem do estudo coordenado pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo Camino, sobre a questão das diárias. O assunto foi levado no programa RBS Notícias, considerando vários critérios, como o orçamento total e gastos com publicidade e diárias dos poderes legislativos, detalhando as despesas por habitante comparadas com indicadores sociais. Bagé está em quarto no ranking das câmaras que mais gastam com diárias. Entre os servidores, em 2018, atingiu R$ 210.563,50. O valor corresponde a 2,14% do orçamento do Legislativo para o ano passado. A campeã de diárias é a cidade de Bom Jesus, que gastou 382 mil. Aliás, para você ter uma ideia do comparativo, eu não vou fazer a defesa, mas eu vou colocar o número. Bagé gastou R$ 210 mil com diárias para vereadores e servidores do Legislativo, mas isso corresponde a 2,14% do orçamento da Câmara. Bom Jesus gastou 382 mil, que corresponde a 29% total da Câmara. Ou seja, quase um terço do orçamento da Câmara de Bom Jesus foi para financiar diária de vereador, de assessor e de servidores. Talvez aí esteja um pouco da diferença, é claro. E muitas vezes cá para nós. O custo-benefício é altíssimo. O pessoal viaja muito e que a população constata é outra coisa. É o fato. Podem gostar, podem não gostar, podem discordar ou podem concordar. Agora, que é fato é. Tu vê muita viagem e de fato. E aliás, eu sugeriria, se houvesse um assessor da imprensa na Câmara, coisa que não tem, aqui em Bagé, mas eu sugeriria que se fizesse um levantamento do número total de viagens feitas em 2018 para o número de agendas, as agendas que foram realizadas e o que veio de concreto para cá. Tu resolveria todo o problema. Se tu gastasse 210 mil em diárias para vir um projeto no sentido de gerar 600 mil, valeu a pena. Já valeu a pena. Agora, se tu não tem isso,
Ou, muitas vezes, o que infelizmente acontece, não digo em Bagé, mas isso é maquiado muito em São Paulo, no Rio de Janeiro, até em Porto Alegre. Ações que são do Poder Executivo, que os vereadores dizem que foram eles que fizeram. Ações, e aí isso tem nome, né? Não são eles, são os executivos. Atração de investimento, por exemplo, o vereador nenhum tem poder de fazer. Executivo, sim. Até quando tem projeto, por exemplo, para incentivo fiscal, os municípios podem, dentro do enquadramento da lei, fazer isso. Quem tem que fazer o projeto de lei é o executivo, não é o legislativo. Porque tu está abrindo mão de receita ou tu está compensando receita. Só que grande parte da população não sabe, né? Aí fica complicado. Pessoal, já são 10h33. Eu tinha mais outras coisas para falar aqui, mas eu vou deixar, porque senão... Tá? Eu vou só destacar que tem editais da Prefeitura e da Câmara que estão em circulação. Já foram publicados, inclusive, na imprensa escrita local. E eu vou trazer aqui no próximo programa, tá? Vou trazer aqui na sexta-feira, porque é bem interessante aqui. A contratação, os pregões, no caso, e os editais de licitação. Como ainda tem um tempinho